Você já parou para pensar que o mapa mundi que você aprendeu na escola é, na verdade, uma grande mentira por omissão? Nós colorimos os continentes e achamos que dominamos o globo. Mas a verdade é que vivemos em ilhas flutuantes, cercadas por um deserto de escuridão que nunca pisamos. O oceano não é apenas água acumulada. É uma cápsula do tempo blindada pela pressão e pelo frio. Enquanto a humanidade se preocupava em inventar a roda, a escrita e a internet lá embaixo, o tempo simplesmente decidiu parar. O que a ciência chama de extinção pode ser apenas uma falha na nossa capacidade de enxergar. Afinal, como você prova que algo não existe em um lugar onde você não consegue respirar e onde a luz do sol morre antes de chegar à metade do caminho? Antes de mergulharmos no primeiro segredo que a geologia tentou enterrar, eu preciso te fazer um convite sobre sobrevivência intelectual. Se você sente que o mundo real é muito mais estranho do que te contaram, aperte o botão de se inscrever. Ao fazer isso, você se torna parte de uma expedição que se recusa a aceitar o silêncio da história oficial. Ative as notificações, porque o que vamos revelar hoje vai fazer você olhar para o horizonte de um jeito diferente. Prepare-se, o abismo está pronto para contar seus segredos. Para entendermos por que existem monstros escondidos, precisamos falar sobre o maior vexame da biologia moderna, o selacanto. Imagine que amanhã um satélite fotografe um tiranossauro rex caçando em uma floresta remota. O choque seria total, certo? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 1938, mas dentro d'água. Por quase um século, os livros afirmavam que o selacanto havia desaparecido junto com os dinossauros, até que Marjorie Courtney Latimer encontrou um exemplar vivo. Esse não foi apenas um achado fortuito, foi a demolição de um dogma. Fontes científicas confirmaram que essa criatura não evoluiu. Ela encontrou um nicho de estabilidade tão perfeito que a seleção natural se tornou desnecessária. Mas o impacto emocional é o que importa. Se um peixe de 2 metros enganou todos os biólogos do planeta por 660 mil séculos, o que impede que o gigantismo abissal tenha preservado algo muito maior? A física das profundezas explica o fenômeno. Em camadas onde a temperatura beira o congelamento, os seres desenvolvem metabolismos lentos. Eles vivem séculos e crescem sem os limites impostos pela gravidade da superfície. O selacanto foi o aviso. A extinção é uma teoria, mas a sobrevivência no abismo é uma técnica. Se ele está lá, quem mais está dividindo aquele espaço escuro com ele? O oceano não é um túmulo, é um refúgio. Durante séculos, os diários de bordo de capitães fenícios e vikings foram preenchidos com descrições de serpentes marinhas colossais. A ciência rotulou esses relatos como folclore ou alucinações. No entanto, a oceanografia moderna nos deu um choque de realidade. O peixe-remo é a prova física de que os monstros das lendas são reais, e eles ainda nadam sob o casco dos nossos navios. Imagine a cena. Uma lâmina de músculo e prata de até 17 metros, flutuando verticalmente na escuridão absoluta. Sua pele coberta por guanina brilha como um espelho sob a luz das lanternas. No folclore japonês, ele é chamado de Ryugu no Tsukai, o mensageiro do palácio do deus do mar. A crença popular diz que sua aparição na superfície precede terremotos e tsunamis devastadores. O que antes era superstição ganhou contornos científicos. Essas criaturas são extremamente sensíveis a variações eletromagnéticas que precedem sismos. Quando a crosta range, o peixe-remo foge do abismo. Se as serpentes marinhas eram o peixe-remo, o que seriam o Kraken e o Leviatã descritos por homens do mar? O oceano não cria formas aleatórias, ele otimiza predadores. Se o mensageiro do abismo já é capaz de nos paralisar com seu tamanho, quem é o soberano que ele protege nas fossas onde o sonar nunca chega? Estamos apenas começando a perceber que o oceano não é um túmulo, é um refúgio. O mistério está apenas começando. Por décadas, o Kraken foi considerado o auge da ficção náutica. Uma massa de tentáculos capaz de arrastar navios inteiros para o abismo. Mas a ciência acabou encontrando algo que faz o Kraken parecer uma lenda pequena. A lula colossal. De frente da lula gigante, a colossal é uma fortaleza de massa muscular concentrada. O que torna este sobrevivente um pesadelo real são os seus tentáculos,
com ganchos giratórios afiados como bisturis. As baleias cachalotes mergulham a mais de 2.000 metros de profundidade. A prova do que enfrentam lá embaixo está nas cicatrizes. Feridas de guerra circulares e cortes profundos em volta da cabeça e do dorso. São feridas de um duelo de titãs. Lá embaixo, no silêncio absoluto e na escuridão total, ocorre o maior duelo de titãs da Terra. O mamífero contra o cefalópode. A lula possui os maiores olhos de qualquer criatura viva, projetados para detectar silhuetas no escuro. Ela não caça por instinto cego, ela é uma estrategista do abismo. Seus sistemas nervosos complexos podem ser comparados a computadores biológicos, processando informações em frações de segundo para sobreviver onde qualquer erro significa ser devorado. O duelo entre a baleia e a lula é o eco de um mundo antigo que se recusa a morrer. Uma prova de que a nossa civilização de superfície é apenas uma camada fina e frágil sobre um império de gigantes que nunca entregaram a coroa. O abismo ainda tem donos. Para entender a escala do que estamos discutindo, imagine que a maior montanha da Terra, o Monte Everest, fosse mergulhada na Fossa das Marianas. O seu pico ainda estaria a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície. Estamos falando de um desfiladeiro de escuridão com 11 quilômetros de profundidade, onde a pressão é equivalente a ter um elefante equilibrado sobre cada centímetro quadrado do seu corpo. Durante décadas, acreditamos que esse era um deserto biológico, um lugar hostil demais para a vida complexa. Estávamos errados. Em 1997, a NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, detectou um som de ultra-baixa frequência, capturado por sensores subaquáticos em todo o Oceano Pacífico. Eles o chamaram de The Bloop. Ele não parecia um terremoto, nem o ruído de um motor de submarino ou a explosão de um iceberg. Ele tinha as características acústicas de um ser vivo, mas com uma intensidade que faria uma baleia azul parecer um sussurro. Fontes de acústica marinha confirmaram que, para gerar aquele som, a criatura precisaria ter centenas de metros de comprimento. Um tamanho que a biologia moderna diz ser impossível devido ao limite de massa muscular e oxigenação. Mingueff. O mistério se aprofunda quando analisamos as expedições de batiscafos como o Deep Sea Challenger. Nessas fossas foram encontradas zonas de silêncio magnético. Sensores de GPS e equipamentos de comunicação costumam falhar inexplicavelmente ao cruzar certas coordenadas sobre as fossas abissais. MINGF. Alguns geofísicos sugerem que a composição mineral dessas fendas, rica em nódulos polimetálicos e depósitos de ferro magnético, cria uma espécie de escudo que esconde o que acontece lá embaixo. É o esconderijo perfeito, um lugar onde o radar não penetra, o sonar é desviado e a pressão impede qualquer inspeção humana prolongada. Mingueff. O impacto emocional aqui reside no fato de que conhecemos melhor a topografia de Marte do que o fundo dessas fossas. Relatos de oceanógrafos mencionam que, durante mergulhos profundos, luzes bioluminescentes organizadas, que não seguem os padrões de cardumes conhecidos, foram observadas movendo-se em velocidades hipersônicas sob a água. Mingueff. Seriam esses gigantes pré-históricos dotados de uma forma de inteligência e comunicação que ainda não conseguimos decodificar? As fossas abissais não são apenas rachaduras na crosta terrestre, elas são as veias por onde corre o sangue antigo do planeta. Mingueff. Se o bloop foi o grito de um sobrevivente, ele nos avisou que a escala da vida no abismo não obedece aos nossos livros de biologia. O que chamamos de anomalia acústica pode ser, na verdade, a linguagem de uma civilização biológica que habita o mundo intraoceânico desde antes da formação dos continentes. Estamos tateando no escuro, tentando entender um império que não precisa de sol, não precisa de ar e, principalmente, não precisa da nossa permissão para existir. Mingueff. Se você acha que o ser humano já mapeou cada criatura relevante que habita os mares, a história do tubarão boca-grande vai abalar sua confiança na ciência moderna. Imagine um tubarão pré-histórico com uma cabeça colossal e uma bocarra que parece saída de um pesadelo de ficção científica, medindo mais de 5 metros de comprimento. Agora, considere o fact de que a humanidade só descobriu que ele existia em 1976.
Não estamos falando de um micro-organismo ou de um peixe minúsculo escondido em um coral. Estamos falando de um gigante que foi descoberto por acidente quando se enroscou na âncora de um navio da Marinha dos Estados Unidos no Havaí. Fontes do Museu de História Natural de Los Angeles confirmam que este é um dos maiores choques da zoologia contemporânea. O Boca Grande não é apenas um sobrevivente, ele é um mestre da migração vertical. Durante o dia, ele mergulha em profundidades abissais para evitar a luz e a competição. À noite, ele sobe silenciosamente para a superfície para se alimentar de plâncton. O impacto emocional dessa descoberta reside na seguinte pergunta: se um animal desse porte viveu sob o nosso nariz durante milênios sem que um único pescador, biólogo ou mergulhador o documentasse, o que mais está nadando nas sombras agora mesmo? O tubarão boca grande possui lábios bioluminescentes. Ele brilha no escuro para atrair presas para dentro de sua bocarra cavernosa. É uma tecnologia biológica refinada ao longo de milhões de anos de isolamento. Ming-Fu-Tu. Tecnicamente, o fenômeno que o protege é conhecido como camuflagem bate-pelágica. Em certas camadas do oceano, a refração da luz e a pressão criam uma zona morta para o olho humano e até para radares convencionais. O Boca Grande utiliza essa zona como um santuário. Ming-Fu. Ele é a prova viva de que o oceano possui camadas de realidade sobrepostas. Uma que nós vemos e navegamos, e outra, logo abaixo, onde o tempo geológico ainda governa. Ming-Fu. Este tubarão é um fóssil vivo que nos ensina uma lição de humildade. Ele não precisou de dentes afiados como os do tubarão branco para sobreviver. Ele precisou de discrição. Se um gigante desses conseguiu ser invisível até a década de 70, a teoria de que o megalodon ou outros superpredadores do Mioceno foram completamente varridos do mapa começa a parecer uma afirmação apressada e arrogante. Ming-Fu. O oceano não esconde apenas ossos. Ele esconde linhagens inteiras que aprenderam que, para sobreviver ao homem, o melhor truque é nunca ser encontrado. Ming-Fu. Para a ciência tradicional, a cadeia alimentar do oceano termina nas orcas e nos grandes tubarões brancos. Mas, se subirmos a bordo de navios de pesquisa que monitoram as baleias cachalotes, encontramos uma narrativa diferente, escrita em pele e cicatrizes. Fontes de biologia marinha documentaram exemplares que emergem com marcas circulares de ventosas, que medem mais de 40 centímetros de diâmetro. Para efeito de comparação, a lula gigante conhecida possui ventosas de apenas 5 a 10 centímetros. A matemática é simples e aterradora. Se o padrão de escala for mantido, essas cicatrizes sugerem a existência de cefalópodes que superam os 30 metros de comprimento, o tamanho de um Boeing 737 subaquático. O mistério técnico reside nas zonas de exclusão biológica. Existem fendas apelidadas de fossas de ouro devido à abundância de minerais. Nesses locais, a temperatura sobe drasticamente, criando oásis térmicos no meio do gelo abissal. É aqui que ocorre uma guerra silenciosa. As marcas de mordidas em forma de V indicam que as baleias nem sempre são as predadoras. Elas enfrentam algo com mandíbulas de queratina capazes de perfurar 30 centímetros de gordura. Essas feridas não são causadas por dentes de tubarões. São cortes limpos, como se feitos por pinças colossais. Isso nos leva ao conceito de evolução paralela oculta. Nessas fossas, a vida pré-histórica não apenas sobreviveu, ela se otimizou. Essas cicatrizes são o caixa preta do oceano. Elas provam que, abaixo da linha onde a luz morre, existe uma hierarquia de poder que ignora a existência humana. As cachalotes voltam como sobreviventes de um campo de batalha proibido. A vida, quando protegida pela pressão e pelo calor, não conhece limites de ferocidade. Estamos apenas olhando para os arranhões na porta de um mundo que se recusa a ser aberto. O abismo ainda guarda seus segredos. Imagine um animal que nasceu antes da Revolução Industrial. Atravessou 2 guerras mundiais e ainda está caçando hoje, no século XXI. Fontes da Universidade de Copenhague confirmaram o impensável. Eles podem viver mais de 400 anos. Estamos falando de um ser que atinge a maturidade sexual apenas aos 150 anos. Enquanto a humanidade constrói e destrói impérios,
Esse sobrevivente pré-histórico desliza no escuro absoluto das águas árticas. Ele é o mestre da paciência biológica. Cientificamente, esse fenômeno é conhecido como senescência negligenciável. Eles possuem enzimas que impedem o envelhecimento dos tecidos. Eles são, tecnicamente, máquinas de tempo biológicas. O mistério se agrava quando analisamos o conteúdo estomacal. Foram encontrados restos de cavalos, renas e até ursos polares dentro deles. Como um animal tão lento captura presas tão ágeis? Eles esperam. Eles observam as vibrações por décadas. O tubarão da Groenlândia é a prova de que o oceano não tem pressa. A vida, quando submetida ao isolamento extremo e ao frio, pode expandir seus limites para além do que consideramos natural. O oceano não guarda apenas monstros. Ele guarda a própria eternidade, escondida sob uma pele áspera e um olhar cego que já viu o mundo mudar inúmeras vezes. O abismo é atemporal. Nas profundezas geladas do Oceano Antártico e nas fossas do Pacífico, a natureza realizou um prodígio de engenharia que desafia a nossa compreensão sobre a vida complexa, as esponjas de vidro. Elas não são simples organismos porosos, são seres que constroem esqueletos de sílica pura, o material base do vidro, extraindo o mineral da água em condições de pressão que deveriam estilhaçar qualquer estrutura rígida. O impacto emocional aqui surge da escala e da idade dessas estruturas. Fontes da Instituição Oceanográfica de Woods Hole confirmam a existência de recifes de esponjas de vidro, que possuem mais de 9.000 anos de idade. Estamos falando de cidades biológicas que começaram a ser construídas quando a humanidade ainda estava aprendendo a cultivar cereais na Mesopotâmia. Elas formam colunas e torres translúcidas que podem atingir metros de altura, criando labirintos de cristal no fundo do mar que servem de abrigo para espécies de peixes e crustáceos que nunca viram a luz do sol. O mistério técnico reside na transmissão de luz. Estudos de biofísica revelaram que as fibras de sílica dessas esponjas possuem propriedades de fibra óptica superiores às fabricadas pelo homem. Elas captam a mínima bioluminescência do abismo e a conduzem através de sua estrutura, criando um brilho interno que atrai presas e parceiros em um mundo de trevas. É uma rede de comunicação luminosa natural, uma internet de vidro que conecta comunidades abissais a quilômetros de profundidade. Porque isso é um segredo do mundo nunca exposto. Porque essas cidades de vidro são os alicerces dos sobreviventes pré-históricos. Elas funcionam como creches e refúgios para as formas juvenis dos gigantes que discutimos nos capítulos anteriores. Onde há essas estruturas, há estabilidade térmica e química. O mistério se aprofunda quando percebemos que essas esponjas absorvem vastas quantidades de carbono e silício, regulando a química do oceano de uma maneira que a ciência só agora começa a modelar. O que acontece quando um arrastão de pesca ou uma mineradora de águas profundas destrói uma dessas torres de vidro em segundos? Eles estão demolindo monumentos que levaram 9 milênios para subir. A existência dessas cidades invisíveis prova que o oceano não é apenas um lugar de caça, mas um lugar de construção lenta e majestosa. Elas são a prova de que a vida no abismo não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre legado. Enquanto olhamos para as nossas cidades de concreto que mal duram um século, no fundo do mar, impérios de vidro observam a passagem das eras com uma paciência que a nossa civilização, em sua pressa destrutiva, ainda não aprendeu a respeitar. Para a maioria de nós, a evolução é uma escada ascendente, da água para a terra, do rastejar para o caminhar. Mas o oceano guarda um segredo que humilha essa lógica linear. Fontes de paleontologia da Universidade de Michigan documentaram o Basilosaurus e o Ambulocetus, seres que eram literalmente baleias de 4 patas. O impacto emocional aqui não está apenas no visual bizarro dessas criaturas, mas na decisão biológica que elas tomaram há 50.000 anos, a de abandonar os continentes e retornar ao abismo. Por que um animal que já havia conquistado os pulmões e as patas decidiria que a terra firme não era mais segura? O mistério técnico reside na evolução reversa. Ao retornar para a água, esses ancestrais das baleias modernas não apenas recuperaram o gigantismo, eles desenvolveram o que os bioacústicos chamam de visão sonora.
O sonar das baleias e golfinhos é tão sofisticado que eles conseguem enxergar através da carne de outros animais, detectando batimentos cardíacos e tumores à distância. É uma tecnologia sensorial que a nossa engenharia militar ainda tenta copiar sem sucesso. O que é mantido fora dos holofotes é o fenômeno das linhagens fantasmas. Estudos genéticos recentes sugerem que existem ramificações desses cetáceos primitivos que nunca se tornaram as baleias que conhecemos. Eles mergulharam mais fundo. Nas zonas afóticas, onde a luz nunca chega, a pressão moldou corpos que não precisam de ossos densos, mas de cartilagens elásticas. O mistério se aprofunda quando analisamos os relatos de sonar de submarinos nucleares que detectam alvos biológicos movendo-se a 70 nós. Nenhuma baleia conhecida atinge essa velocidade. Estaríamos detectando os descendentes dessas baleias de 4 patas, que evoluíram para se tornarem os verdadeiros torpedos biológicos do planeta. A existência dessas linhagens sugere que o oceano não é apenas um lugar de sobrevivência, mas um lugar de revolução. Enquanto os animais terrestres lutavam por espaço e recursos em um mundo de mudanças climáticas drásticas, esses seres encontraram no fundo do mar a estabilidade necessária para levar a inteligência e o tamanho ao limite absoluto. O eco dessa evolução reversa nos diz que, talvez, o caminho para o futuro da vida não seja a conquista de novos territórios, mas o retorno às origens, onde a pressão do mundo exterior não consegue nos alcançar. O que chamamos de retrocesso foi, na verdade, a maior jogada de mestre da natureza para criar os deuses do abismo. O mistério nos observa das profundezas. Para a ciência climática convencional, as florestas são os grandes salvadores da Terra. Mas a geoquímica marinha guarda um segredo muito mais imponente e assustador: o carbono azul. Fontes da Unesco e do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas revelam que os oceanos absorveram mais de 90% do calor excessivo gerado pela humanidade e cerca de 30% de todo o dióxido de carbono emitido desde a Revolução Industrial. O impacto emocional aqui é uma verdade nua. Nós não estamos salvando o oceano. O oceano está nos mantendo vivos, servindo como um imenso escudo térmico. O mistério técnico reside no que os oceanógrafos chamam de neve marinha. No abismo, existe uma chuva constante de detritos orgânicos, restos de plâncton, escamas e até os corpos dos gigantes que discutimos. Esse material cai lentamente, levando o carbono da atmosfera para o fundo das fossas abissais, onde ele fica aprisionado sob pressão por milênios. É uma gigantesca máquina de sequestro de carbono operada por seres pré-históricos. As baleias, por exemplo, são baterias de carbono ambulantes. Quando uma baleia azul morre e afunda, ela retira da atmosfera a mesma quantidade de CO2 que milhares de árvores levariam décadas para processar. O segredo nunca exposto, no entanto, é o ponto de saturação abissal. Estudos de oceanografia profunda sugerem que o fundo do mar está começando a devolver esse calor. Estamos detectando correntes de água quente surgindo em fendas onde a temperatura deveria ser constante há milhões de anos. O que acontece com os sobreviventes pré-históricos quando o seu santuário térmico é invadido? O gigantismo abissal depende do frio extremo para manter o metabolismo lento. Se a temperatura subir apenas 2 graus nas fossas, esses gigantes serão forçados a subir para águas mais rasas em busca de oxigênio. As consequências seriam catastróficas e visíveis. Não seriam apenas peixes mortos nas praias. Seriam os deuses do abismo emergindo em portos e rotas comerciais. A sentença final do oceano é um ultimato biológico. Se quebrarmos a estabilidade do fundo do mar, libertaremos não apenas o carbono estocado por eras, mas também as linhagens que a natureza escondeu para a nossa própria proteção. O oceano é o guardião de um equilíbrio frágil. Ele nos ensina que a Terra não é um recurso a ser explorado, mas um organismo vivo que possui mecanismos de defesa brutais. Ao olharmos para o horizonte azul, não vemos apenas água. Vemos a tampa de um caldeirão que ferve lentamente. O verdadeiro mistério não é o que está lá embaixo, mas quanto tempo mais o abismo aceitará ser o nosso silencioso depósito de erros. O tempo dos segredos está acabando, e o que o oceano guardou por 10.000 anos está finalmente começando a pulsar na superfície.
Este documentário não é apenas uma coleção de fatos, é um manifesto de humildade. Aprendemos que o selacanto nos ensinou sobre a falibilidade da ciência, que o peixe-remo e a lula colossal provaram que o mito é apenas uma biologia não catalogada, e que o tubarão da Groenlândia nos mostrou que a vida pode vencer o tempo. O oceano é a última fronteira da verdade. Enquanto buscamos vida em outros planetas, ignoramos os alienígenas que respiram a nossa água. A pergunta que fica para você, explorador do Sabia Dessa, não é se você acredita nesses monstros, mas se você está pronto para aceitar que o mundo é muito maior, mais antigo e muito mais perigoso do que a nossa vã filosofia ousa imaginar. Obrigado por nos acompanhar nesta descida ao desconhecido. O abismo agora faz parte de você.